O que tira o seu sono? Aonde você jamais seria capaz de dormir? São coisas assustadoras e tenebrosas que te fazem ficar alerta. Que tal conhecer alguns lugares incrivelmente magníficos que, por uma razão ou outra, você provavelmente não conseguiria dormir? Manta Resort, Zanzibar, Tanzânia. Bora para a água? A ilha de Pemba fica em Zanzibar e ainda é um lugar pouco explorado. O clima tropical da ilha, com temperatura média de 30 graus Celsius, é o verdadeiro paraíso para quem prefere se divertir e relaxar à beira da praia. Mas não vai esperando um hotel tradicional. O Manta Resort possui acomodações submersas, longe de tudo e de todos. O lugar perfeito para fugir do estresse das grandes cidades modernas, especialmente para quem procura um lugar intimista e tranquilo. O quarto fica literalmente embaixo da água e é rodeado de janelas de vidro. Ao se hospedar nesse hotel, imaginamos que a sensação deva ser de ter a experiência de viver em um aquário, só que ao contrário. E aí, você encararia passar uns dias dormindo embaixo d'água? Só precisa garantir que não vai encontrar nenhum tubarão te olhando pela janela quando você acordar. Cidade dos Bonecos. Vamos dar uma chegadinha mais pra lá, no globo, até chegar na Cidade dos Bonecos, no Japão. Para você ter uma ideia, a vila de Nagoro possui 35 moradores. E a moradora mais nova, Tsukumi Ayamo, tem 65 anos. Mas nem sempre a cidade foi assim. Em sua época de ouro, abrigava mais de 100 famílias. A maior parte das pessoas se mudaram para as grandes cidades e a outra parte, bom, já faleceram. Agora, o mais interessante dessa vila é que, além de só ter uma rua, ela é cheia de bonecos em tamanho real. Exatamente! Os bonecos podem ser de tamanho adulto, crianças e até bebês, e estão espalhados por toda a cidade. Apesar de também ser conhecida como a Cidade dos Espantalhos, os bonecos possuem aspectos bastante amigáveis e quase nada assustadores. São mais ou menos 3 bonecos por morador. O sol da meia-noite. Aqui no Brasil estamos no inverno. Apesar de que em muitos lugares o frio passa longe mesmo nessa época. Em outros, ele pode ser bem intenso. Noruega, Finlândia, Groenlândia, Alasca, Islândia, Canadá e Rússia são alguns dos países mais conhecidos por suas terras geladas. Mas além das temperaturas congelantes, esses países possuem outra coisa em comum: o sol da meia-noite. Esse fenômeno natural acontece em determinadas épocas do ano, é quando o sol fica visível 24 horas por dia. Só para esclarecer, ele também acontece no hemisfério sul. Nesses períodos não existe pôr do sol, a estrela apenas varia o local em que é vista, e o seu ponto mais baixo é a linha do horizonte. O sol da meia-noite acontece por causa da inclinação do globo, e dependendo da região pode durar vários e vários dias. Apesar de ser um fenômeno lindo, não deve ser muito agradável passar tanto tempo sem o escurinho da noite para abraçar o sono. E você, acha que conseguiria dormir sabendo que à meia-noite o sol ainda está raiando lá fora? Kexlautinen Arctic Resort. Esse resort magnífico fica em uma propriedade completamente cercada de natureza, ali na região de Sarazelkafel, na Lapônia finlandesa. O grande charme do resort, além dos tradicionais chalés de madeira, são os iglus de vidro. Esses iglus possuem o teto todo de vidro térmico, que é para aguentar as baixíssimas temperaturas. Outro grande atrativo do resort está no cardápio do restaurante, que inclui algumas especialidades da Lapônia, como rena e salmão grelhados no carvão. Entre as opções de lazer, você pode aproveitar as 6 saunas do resort, que contém salas de relaxamento com lareira. Agora, se você for mais corajoso, também pode dar uma refrescadinha em um buraco de gelo nos arredores. Os safaris de huskies e renas podem ser aproveitados também, assim como as motos de neve, para dar uma voltinha na propriedade. E se quiser se arriscar a levar alguns tombos, o resort disponibiliza o aluguel de equipamentos para a prática de esqui cross-country, bastões para caminhadas nórdicas e sapatos para caminhar na neve. As botinhas brasileiras fariam seus pés congelarem em minutos. Sem pegadinhas, sem histórias de fantasmas, sem problemas, com exceção do frio. A única dúvida sobre esse resort, que a gente não consegue falar o nome, é como dormir com tantas coisas incríveis para ver e fazer. Portaledge, não muito longe dali, mas especificamente na fronteira da China com o Nepal, encontramos o Monte Everest. Considerado o topo do mundo, sem dúvidas é o lugar mais cobiçado pelos escaladores de elite. Daí pensamos, sendo o Everest ou não, em uma escalada longa, especialmente aquelas do estilo Big Wall, as pessoas precisam parar para dormir e descansar. Mas como será que elas fazem isso? A resposta está no Portaledge. Antigamente os escaladores dormiam em redes que eles penduravam
penduravam nas paredes das rochas que estavam escalando. A partir da modernização do mundo, da necessidade e criatividade humana, nasceu o Portalet, que foi uma evolução natural dessas redes. Só que muito mais confortáveis e seguros, os Portalets são mais uma espécie de prateleira ou uma cama suspensa mesmo. E a ideia do seu funcionamento é muito parecida com a de um paraquedas invertido. A base dessa pirâmide é feita de um tecido mais resistente, que pode suportar o peso de 2 a 4 escaladores com segurança. E você teria coragem de tirar um cochilo a alguns metros de altura com possibilidade de queda livre? Hotel de Sal. O salar de Uyuni fica na Bolívia e é o maior deserto de sal do mundo, com mais de 10 mil quilômetros quadrados e a mais de 3 mil metros de altitude. Quando a superfície está completamente seca, a sensação é de estar caminhando sobre nuvens. Por ali podemos encontrar hotéis únicos feitos exclusivamente de sal. A exemplo do Hotel Playa Blanca, que foi o primeiro hotel de sal do mundo. Hoje em dia ele funciona apenas como museu, mas não é difícil encontrar outros hotéis feitos completamente de sal pela região. Será que você dormiria em um lugar assim? Pelo menos sabemos que se a comida não estiver bem temperada, é só raspar um pouquinho a parede e colocar no prato. Free Spirit Spheres. Que tal a experiência de se hospedar em uma bola suspensa no meio das árvores? O Free Spirit Spheres é um hotel que fica em Vancouver, no Canadá, e oferece a seus hóspedes a experiência do glamping. É tipo um camping, só que suspenso. Os quartos são, literalmente, bolas que ficam penduradas nas árvores. Existem os mais diversos tipos e cores, e lembram muito uma versão modernizada e até tecnológica das casinhas feitas pelos nossos conhecidos Joões de Barro. O que você acha de passar uma noite em um quarto como esse? Giraffe Manor. Aproveitando o passeio pela África, que tal uma paradinha no Quênia para conhecer o Giraffe Manor? Se você tem problemas de claustrofobia ou simplesmente prefere se manter em terra firme, essa é uma excelente opção. Essa é considerada uma das propriedades mais instagramadas do mundo. A mansão histórica de apenas 12 quartos foi inspirada nos castelos de caça escoceses e remete à década de 1930. Mas o grande atrativo da hospedaria, como o próprio nome indica, é o fato de ser frequentada por girafas. Os animais da espécie Rothschild costumam enfiar seus pescoços pelas janelas da propriedade, principalmente em busca de algum lanchinho antes de retornarem ao seu santuário natural. A interação entre os hóspedes e as girafas acontece principalmente no café da manhã e no chá da tarde. Mas não se preocupe, os hóspedes só podem alimentar as girafas com petiscos especiais feitos de grama. Afinal de contas, é muito importante preservar a saúde desses bichinhos. Além disso, os funcionários do hotel ensinam os hóspedes a darem os petiscos usando os lábios para ganhar um beijo das girafas, o que não é tão nojento, já que, supostamente, a saliva das girafas possui propriedades antissépticas. Então, fica o questionamento: você dormiria em um lugar onde poderia ser acordado com um lambejo de uma girafa? Miro Cube Treehouse Hotel. E por falar em casa na árvore, você já ouviu falar do Miro Cube? Ele é um quarto que faz parte do empreendimento Tree Hotel, na Suécia. O quarto é um cubo que mede 16 metros quadrados e é todo revestido por vidros refletivos. De acordo com o designer responsável, a ideia era criar um refúgio camuflado. Ele é composto por uma pequena sala, uma cama de casal e um lavabo. Nada de banhos ali dentro. Sua estrutura é toda de alumínio e o interior de madeira. E para evitar que pássaros desavisados se machuquem, foi instalada uma película com infravermelho. Você teria coragem de dormir nesse lugar? Parece tranquilo, né? Fuselage Home. Você tem medo de andar de avião? Conhece alguém que tenha? Então você precisa conhecer esse hotel. Seu medo vai acabar no momento em que você se hospedar nesse antigo Boeing 727 de 1965. A aeronave foi batizada de Costa Verde e fica na Costa Rica. Ela foi completamente, meticulosamente restaurada. Possui apenas 2 quartos e está instalado acima das copas das árvores. A sensação de quem se hospeda, principalmente ao olhar a magnífica vista pela janela, é de estar voando. Seu interior é todo de madeira e possui tudo que uma pessoa precisa para passar alguns dias. E aí, o que você achou desses lugares, incríveis ou não? Você teria coragem de passar algumas noites de sono profundo em alguns deles? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.